Imagina esse cenário, cara. Pô. Os caras sem comida e sem água. Vai virar um negócio assim que o mundo vai começar a ficar chocado. Ó, Dubai, estão falando que só tem comida pra poucas semanas agora. Tá acabando a comida em Dubai. E a água pra eles tá acabando. A tese que ninguém quer ouvir. Os Estados Unidos querem perder a guerra no Irã. De propósito. Para sair do Oriente Médio, entregar tudo para Israel e virar a chave contra a China. Enquanto isso, Trump já controla 2/3 do petróleo chinês, escolhe líderes na Venezuela e no Irã, e agora mira o Brasil, suas terras raras, seu urânio e seu pré-sal. De Vargas a Dilma, todo líder que peitou os Estados Unidos pagou caro, e a eleição de 2026 é a próxima peça no tabuleiro. Que os Estados Unidos e Israel não esperava também esse ataque não só a Israel, mas como aos países árabes que não tem nada a ver com conflito a princípio, né? Cara, o Irã tá disparando pra tudo eu lado. já acho que isso, assim, eu vou tentar fundamentar, mas eu acho que isso tudo já fazia parte do plano. Do Irã ou do próprio Estados Dos Unidos? Estados Unidos. Ele esperava essa reação? Esperava, porque o Trump tem aquele conceito America First, né? Primeiro América. E o Trump, ele se vangloriava de não iniciar novas guerras no exterior e dar atenção prioritária aos Estados Unidos. Então, ele se elegeu com esse discurso, né? Exato. Esse é o discurso dele. Pacificador, vai acabar com todas as guerras. Tanto na primeira gestão quanto agora na segunda. Na primeira também? Na primeira também, né? Olha só essas imagens, é muita loucura isso. É, né? cara, parece coisa de videogame. A galera olha assim e fala, pô, legal, né, e tal, mas é triste pra caramba. Segunda-feira a gente vai estar até com a Aline, que tá lá em Jerusalém. Ah, legal. A gente vai falar com ela também. Israel com a Aline, né? Muito bom. Então, existe um plano dos Estados Unidos de desmontar as bases no Oriente Médio. As bases americanas. As bases americanas. Então... Por causa de custo, por causa de... Não, é porque eles querem terceirizar o controle do Oriente Médio para Israel. Deixar Israel... Entendi. Então, tipo assim, Israel assume as minhas bases e tal, vou tirar minha galera. Você tem interesse aí de manter a paz? Isso. Você quer controlar a região? Tudo motivado pela economia, né? Para tirar o peso também desse custo, ou não? Ou é geopolítica? Acho que é mais geopolítica. Nos Estados Unidos estão com 37 trilhões de dívida, né? Uma dívida impagável, mas eles imprimem dinheiro, né, cara? Você tem a máquina na mão, só liga a maquininha lá e vai embora. Não estou nem aí, né? Se vai ter inflação, se vai gerar dívida, né? A famosa QE, que eles chamam em inglês, né? QE, Quantitative Easing, né? Que é expansão monetária, que é imprimir dinheiro a rodo. O professor Jiang, aquele chinês, né, que tá bombando aí também, tá todo mundo entrevistando ele. Corte dele pra caramba, o cara tá bombando demais. Adivinhou muita coisa, previu muita coisa também. Então ele já falava que, por incrível que pareça, né, eu falei isso também aqui em alguns podcasts. Várias vezes. Que o objetivo dos Estados Unidos, de certa forma, é meio que perder essa guerra. Para que eles tenham a justificativa para dar para a população americana e falar, acho melhor a gente trazer tudo de volta. Né? É a primeira vez que alguém está dando essa perspectiva. De propósito. É sentar numa mesa de negociação e falar, tá bom, eu vou sair daqui. Exato. É esse cara, né? O professor Jiang, É claro que esse maluco tem uma pinta de ser de agência de inteligência também, né? Parece que ele tá lançando umas pimentinhas ali. Já eu tava lendo hoje gente falando que ele... É porque ele passava muito tempo no Canadá e depois voltava pra China. Dizem que ele tinha algum vínculo ali com a inteligência canadense, né? Então, isso é algo muito estranho e toda vez que eu falava isso a galera ficava escandalizada, que é a ideia de que os Estados Unidos eles têm um interesse de perder essa guerra. Daniel apresenta a tese mais contraintuitiva do vídeo. Estados Unidos querem perder a guerra no Irã de propósito para justificar a saída do Oriente Médio e terceirizar controle para Israel. O professor Jiang defende a mesma tese. Robert Pape confirma que bombardeio nunca derrubou o regime em mais de 100 anos de história. Mas qual é o interesse de perder essa guerra? Desmobilizar toda essa tropa americana no Oriente Médio e falar, a gente perdeu, então melhor a gente ir para casa. E aí deixa com Israel o controle do Oriente Médio. Mas era também uma das metas dos Estados Unidos matar o líder supremo? Aí sim, com certeza. Ali eles chamam de decapitação, né? Que você pega uma liderança ao contrário do que fizeram com o Maduro, né? E também evitar que eles tenham arma nuclear, porque
desbalança todo o Oriente Médio se o Irã tiver uma arma nuclear. Mas tem uma covardia nisso aí, uma maldade, porque se você pega notícias do final dos anos 90, ele já falava que o Irã estava há 2 meses de ter Você uma tá arma. brincando? Desde os anos 90 eles estão... 90. Cara, faz tempo que eles estão... Faltam 2 meses. 2 meses. Tem tempo que eles estão há 2 meses de fazer a bomba nuclear. Tem 30 anos que eles estão há 2 meses fazendo. Então, assim... É conversinha, né? Quando a gente olha isso, principalmente a gente que, né, viveu a guerra ao terror, o pós-11 de setembro, a gente lembra que o argumento que foi usado para invadir o Iraque foi arma de destruição em massa. Exato. E acho que a maior arma de destruição em massa que eles tinham era o Stiling, né? E depois... Foi descoberto isso. Não tinha não, foi mal. Foi desculpa só. Foi mal, desculpa aí e tal, né? O Tony Blair na época, não, eles têm arma de destruição em massa, o George Bush, né? O Tony Blair falou alguma coisa depois, falando que não era nada disso? Não, ele só falou na época que estava dizendo que tinha as armas que precisava derrubar o regime do Saddam, eu falo Saddam Hussein, né? Que é primo do Demo também. Mas, então, essa história de eles têm armas de destruição em massa... A gente já ouviu isso em 2003 e era mentira, né? Daniel desmonta a narrativa nuclear. Há 30 anos dizem que o Irã está há 2 meses de ter a bomba. O mesmo argumento foi usado contra o Iraque em 2003. Armas de destruição em massa que nunca existiram. Tony Blair e George Bush venderam a guerra com mentira comprovada. Apesar de que existem algumas informações assim que circulam nos fóruns da inteligência, né? Tem muito... Principalmente na plataforma X, tem muita galera que é veterano de exército, veterano de inteligência, que se reúne ali e começa a fazer uma mesa redonda, né, na plataforma X. Eu acompanho muito dessas conversas e os caras falando que existem algumas linhas de pensamento que acreditam que o Paquistão passou armas nucleares para o Irã e talvez a China também. Então, assim, a gente não tem como única opção... E tem gente que fala que não... que isso aí é inventado só para ter uma justificativa para atacar o Irã, que aí a gente pode debater, se você quiser, quais são os benefícios que Estados Unidos e Israel teriam, né, atacando o Irã dessa forma. É claro que uma das leituras que a gente pode fazer, que ajuda muito a interpretar o que está acontecendo, é descobrir que isso tudo não é por causa tudo que o Trump está querendo assumir o controle. Não é por causa da Groenlândia, nem do Canadá, nem da Venezuela, nem do Brasil, nem do Irã. É a China. A grande questão é a China. Tudo é a China. Venezuela, enfraquecer a China. Irã, enfraquecer a China. Total. Se você pega... China depende muito de importar energia. Por isso que eles estão pesquisando tanto, né? Fusão a frio e tal. Carro elétrico. Eles precisam muito dar essa volta por cima, porque isso é uma fragilidade muito grande, porque os americanos têm um controle marítimo, né? E tudo vem pelo mar. Se os americanos fazem um bloqueio marítimo, eles quebram, né? Não chega nada lá. Mais ou menos está acontecendo com os países do Golfo agora com o fechamento do Estreito de Hormuz. Se quiser, depois a gente aprofunda nisso. Então, o que acontece ali? A China precisa muito de importar petróleo e o petróleo chinês vem de 3 grandes fontes, ou vinham, né? Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do planeta Terra, né? A gente acha que está tudo no Oriente Médio, mas a Venezuela ganha de lavada. Segundo, o Irã, ou Golfo Pérsico. E terceiro, Rússia. Então, o Trump já, em tese, assumiu o controle de 2/3 do fornecimento de petróleo para a China. Que vendiam bem mais barato o petróleo para eles. Muito mais barato, era um filezinho que, né? A China adorava isso. Sim, porque tinha o deságio, né? Porque falava assim, olha, os Estados Unidos me proibiu de te vender petróleo, né? Que você está sancionado. Eu posso até te vender, mas aí eu vou ter que ter um benefício porque pode dar problema para mim, né? Então tinha essa questão. A chave de toda a estratégia é a China. Venezuela, Irã, Groenlândia, Canal do Panamá. Tudo é para sufocar energeticamente Pequim. A China importava petróleo de 3 fontes: Venezuela, Irã e Rússia. Trump já controla 2. A terceira depende da visita à China para negociar termos. 2/3 do petróleo chinês já saíram do jogo. Então, assim, se a gente olhar isso como uma estratégia de sufocar energeticamente a China, faz muito sentido, né? Porque, em tese, agora, 2/3 do petróleo chinês já foram para o espaço. Eles estão com 1/3 só, né? Principalmente se continuar esse fechamento do Estreito de Hormuz, né? Mas não só petróleo, o gás natural também, né? É muito importante a gente lembrar do gás natural porque
o Catar, por exemplo, é responsável por boa parte da produção de gás natural do planeta. E o Catar já está prevendo que todos os exportadores de energia vão interromper a produção em poucos dias agora. E mesmo que a situação normalize, o Catar falou que vai demorar semanas para poder retornar ao normal. Então, o gás natural é uma espécie de combustível VIP, né? Porque aquece as casas, né? Traz energia para as indústrias, né? Então, a gente está ali diante de uma situação que pode ter uma crise energética, industrial, logística, isso aqui. E aí que seria esse interesse do Irã, ao ser atacado, sair atacando todos os seus vizinhos ali do famoso grupo GCC, que é o grupo dos países do Golfo, que tem aliança com os Estados Unidos. Então, mandaram um míssil, um drone em cima de um hotel lá em Dubai, né? Você fala, mas para que fazer isso? São parceiros norte-americanos. Abu Dhabi. Abu Dhabi, né? Dos Emirados Árabes ali. Doha, Catar, Kuwait, Oman, né? Arábia Saudita. Turquia, não sei se foi confirmado, se eles atacaram a Turquia. Eu não sei, não sei se eles derrubaram, né, o míssil, o drone que estava indo para a Turquia. Então, o que eles estão fazendo? Parece que a estratégia de resposta iraniana, uma estratégia interessante em termos de guerra, de estratégia de guerra, eles desmobilizarem todos os parceiros norte-americanos na região. E o que está acontecendo... Desestimular eles de apoiar os Estados Unidos. Exato. O Catar prevê aumento de até 400% no preço do gás natural se o Estreito de Hormuz continuar fechado. Mesmo com cessar-fogo imediato, a retomada levaria semanas ou meses. O gás natural é o combustível das indústrias e do aquecimento doméstico. Sem ele, a Europa desindustrializa e a Ásia entra em colapso energético. O que está acontecendo agora, ontem, né, os países do Golfo, eles começaram a dizer que eles estão cogitando interromper relações comerciais com os Estados Unidos e até cancelar alguns contratos já vigentes. Você não estava sabendo, não. Só que aí, isso aqui pode gerar não um caos apenas para os Estados Unidos, mas um caos para o mundo inteiro. Sem falar que boa parte do valor gigantesco que está em Wall Street vem ali do Oriente Médio, né? Por causa do petrodólar. Porque tem aquela aliança, né? Depois que o dólar parou de ser lastreado no ouro, eles fizeram um combinado, né? Os Estados Unidos falaram assim, olha, se vocês só venderem petróleo aceitando dólar, eu protejo vocês, né? E isso deu aquela sustentação de demanda para o dólar. E aí o que acontece? Se você está curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Então, os países ali do Golfo sempre venderam, desde os anos 70, muito petróleo para os Estados Unidos ou para os outros países e ganhavam muitos dólares. E eles faziam o que com esse dólar, né? Aí o cara vai enfiar o dólar onde? Botava nos Estados Unidos, né? No Tesouro Americano e na Bolsa de Valores americana. Então, boa parte do volume investido no mercado americano é árabe, né? Se eles tiram esse dinheiro, você quebra a Bolsa americana. Pois é. Então, tem um jogo ali muito complexo. Tá quase um negócio a ninguém larga a mão de ninguém, porque a China tá numa situação complexa. A China tá quietinha, né? Tá quietinha na estratégia deles ali de ir comendo pela beirada, né? E não só por causa disso, mas parece que eles estão aproveitando essa situação, pensando assim, vou deixar a coisa rolar para ver se depois que os Estados Unidos assumirem o controle do petróleo iraniano, semelhante ao que eles estão fazendo na Venezuela, controlando o novo líder, né, que no caso... Boa parte do volume de Wall Street é capital árabe do petrodólar. Desde os anos 70, países do Golfo vendem petróleo em dólar e reinvestem nos Estados Unidos. Se retirarem esse dinheiro, a bolsa americana quebra. Agora, os países do Golfo cogitam romper contratos com os Estados Unidos. É um jogo de destruição mútua assegurada financeira. Da Venezuela é a Delcy Rodrigues, eles continuam vendendo petróleo pra gente. Mesmo que eu tenha que pagar um pouco mais caro, eu continuo comprando dos iranianos, só que passando pelos americanos, né? Eu acho que eles estão esperando ver como é que essa coisa vai se desenrolar melhor. E, às vezes, a retórica é mais intensa, né? Eles falando, é um absurdo isso que foi feito, matar o líder iraniano. Mas, na prática, eles estão ali, não, vai lá, fica à vontade aí, não quero me meter nisso não, né? A Rússia também, né? A Rússia tem falado muito, mas tem feito pouco, né? O ponto de virada nisso, para a coisa piorar, seria o que o Catar está falando, né? Se continuar fechado o Estreito de Hormuz, quase todos os exportadores de energia ali do Golfo vão ter que interromper a produção,
né? Mesmo que a guerra terminasse imediatamente ali, o Catar ia levar semanas ou até meses para voltar à normalidade. E o Catar já está prevendo um aumento de até 400% no preço do gás natural. Isso gera uma crise terrível, né? Eles estão dizendo que isso vai fazer o PIB global minguar. Isso significa uma recessão global. E eles estão dizendo também que essa guerra vai atrasar todos os planos de expansão energética que eles tinham ali no Oriente Médio, né? E o preço do petróleo hoje já está batendo o topo que bateu em 2024, quando teve uma alta muito grande. O barril ainda do petróleo ainda não teve uma alteração tão grande, né? Ele teve uma alteração razoável, assim. Ele chegou a subir, acho que 15% num único dia, o que né? Você imagina que a nossa taxa de juros no Brasil, a taxa Selic, é 15% ao ano. Você imagina 15% num único dia, né? Quem estava ali apostando na subida do petróleo se deu bem. Mas o gás tem subido mais, o gás natural. Isso é um problema muito grande para a Europa. Muito dependente? Muito dependente do gás natural, principalmente para as indústrias, né? As indústrias europeias, a gente vê um cenário maluco, né? Parece que a Europa está se desindustrializando. Porque, vamos dar um exemplo lá da Holanda, né? A Holanda tinha uma das maiores campos ali de gás natural da Europa, o maior da Europa. E aí o governo holandês começou a dizer que a exploração do gás natural no subsolo estava gerando terremotos. Ô, louco. E aí algumas casas realmente ficaram rachadas, teve terremoto de 3 graus, né? Mas assim, é uma questão vital, né? O gás natural. Então, em 2024, eles fecharam a usina e não pararam de produzir gás natural. Aí fica dependendo de importar, né? É um negócio meio louco, assim, de vamos desmobilizar nossa produção energética ou mudar a matriz energética, o que muitas vezes esse discurso aí da ESG, né, da sustentabilidade, foi um benefício para a Rússia, né? Que enquanto a Rússia estava pregando a mudança da matriz energética, eles mesmos estavam queimando carvão adoidado, e aí a Europa fica completamente refém antes da Rússia, agora dos Estados Unidos e do Catar, né? O Catar mandava muito gás natural para a Europa e agora está uma situação bem complicada, né? A Holanda fechou Groningen em outubro de 2024, maior campo de gás da Europa, com 450 bilhões de metros cúbicos no subsolo. Motivo: terremotos. A Europa ficou refém. 75% do gás holandês vem da Noruega e GNL dos Estados Unidos. Daniel mostra que o discurso ESG beneficiou a Rússia enquanto a Europa se desarmava energeticamente. Para o Catar e para a Europa. Então, através dessas declarações do governo do Catar, a gente está vendo que isso pode gerar uma recessão global, uma crise energética global e uma crise também de produção, porque a indústria precisa do gás natural para funcionar, né? E aí que isso pode ser um ponto de virada, porque pode chegar uma hora que o mundo fale assim, pera aí, meu irmão, abre essa parada desse Estreito de Hormuz aí, porque tá ficando ruim pro meu lado. Eu não sei se você vai tocar nisso, o Edilson tá falando, fala sobre a relação do Brasil, Irã, urânio e navio Rio de Janeiro, RJ, você sabe isso? Isso é fundamental, né? Importantíssimo. 2024, ou 23, acho que foi 23, um navio iraniano misteriosamente atracou no Rio de Janeiro e começou a circular uma informação, assim, que hoje aqui no que eu tenho de informação é especulativo ainda, é tipo uma lenda urbana, de que os iranianos vieram pegar urânio. Enriquecido? Não sei se exatamente em que condição, mas extraído ali da usina de Angra. Tá. Né? Então eles pegaram esse urânio e levaram, ou seja, a tese é de que o Brasil estava ajudando o Irã ao desenvolvimento no seu desenvolvimento de energia nuclear, e isso poderia ser acusado, né, o Brasil, de estar ajudando o Irã a produzir sua bomba atômica. E tomar mais sanção na cabeça. Pô, você já imaginou o problema? Pô. Eu não sei se você viu, mas no final da semana passada, início dessa semana, começou a circular informações que o governo americano diz que o Brasil tem uma base secreta chinesa. Na Bahia. Na Bahia. Aí, eu não sei se você viu esses vídeos, Vi. Passou um drone, né, o baiano, estão mandando míssil, os caras achando que era míssil, já tava desesperado, né? Então você vê, quando os Estados Unidos começam com esse papo, aí descobrir que você tem uma base chinesa, é porque eles estão querendo alguma coisa. Com certeza. Usar isso como ali uma chantagem. Uma moeda de troca. Se você não me entregar o que eu tô pedindo, eu vou botar isso aqui na roda e vai te arrebentar. Então a gente não pode esquecer que a conversa do Trump com o Brasil começou com
sanções a autoridades, tarifas as maiores do mundo, começou com 10%, depois botaram mais 40%, foi para 50%, e uma investigação comercial da seção 301 muito pesada que poderia colocar o Brasil numa situação econômica muito sensível. Em 2023, um navio iraniano atracou misteriosamente no Rio de Janeiro. Circula a tese de que o Brasil forneceu urânio ao Irã via Angra. Daniel diz acreditar que sim. Se Trump usar isso como argumento, mesmo sem prova, o Brasil entra na mira. E aí o que o Trump fez? Praticando ali a sua arte da negociação, seu famoso livro. Ele pegou isso tudo, sentou com o Lula na mesa e falou, eu tenho isso tudo contra você. Até o Mr. Thailand Posebon tá falando também sobre isso, só para falar do superchat dele. Boa noite, Vilela e Daniel, tudo certo com vocês? Daniel, o Brasil pode estar envolvido com a venda de urânio para o Irã com os navios iranianos na costa brasileira em 2023? Qual a sua opinião do Brasil estar envolvido? Na minha opinião, sim, abraço. É isso que a gente tá falando, tá? Então, vejam só, havia 3 coisas que o Trump estava usando contra o Brasil para chantagear. Era as sanções às autoridades, as tarifas e a investigação comercial da seção 301. Tarifa muito alta do Brasil. E lembrando, a gente tem que lembrar que o argumento do Trump era a maneira como eles estavam lidando com o Bolsonaro. Originalmente era isso. Originalmente foi isso. Aí ele senta com o Lula, não sei o que eles conversaram, ele deve ter colocado... Nem fala sobre isso? Ele deve ter colocado isso tudo na mesa e falou, ou você me dá o que eu tô precisando, eu vou botar essas coisas pra frente. Aí ele falou, não, calma, devo ter imaginado, né? Cedeu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Porque o Trump, depois da conversa, ele tirou as sanções, tirou boa parte das tarifas e, até então, a investigação da seção 301 ficou por aí. Então, agora, aí que aconteceu? O Bolsonaro foi preso e tal, o Trump nunca mais entrou no assunto. Então, parece que o Trump não quer mais usar esse argumento. Eu tô arrumando problema com vocês por causa da maneira como vocês estão lidando com o Bolsonaro. Parece que ele deletou isso. O argumento agora é a base chinesa, que tá começando a virar um problema, narcotráfico. Já tá falando isso? Já, direto. Preciso da ajuda do Brasil pra gente lidar com o narcotráfico. Eu não sei se a galera acompanhou, mas no meio da confusão que começou no dia 28 de fevereiro desses ataques lá que mataram o Ayatollah Khamenei, nessa semana, os Estados Unidos atacaram o Equador. Trump alega que o Brasil tem base chinesa na Bahia. Governo nega. Daniel interpreta como chantagem. Na mesma semana do Irã, Estados Unidos bombardearam o Equador por narcotráfico. Trump disse que ações militares diretas na América do Sul talvez sejam necessárias. O precedente da Venezuela mostra que não é blefe. Mandaram bomba pra cima do Equador. Qual a justificativa? A justificativa é combater o narcotráfico. Aí você fala, caramba, os Estados Unidos tá querendo realmente ter várias frentes de guerra, tudo de encrenca, tudo ao mesmo tempo, né? E aí o Trump, essa semana, nesses últimos dias, ele falou, talvez a única solução para resolver o narcotráfico na América do Sul, e aí obviamente inclui o Brasil, sejam ações militares diretas por parte dos Estados Unidos. Não apenas com aeronaves, mas talvez até ações boots on the ground. Aí você fala, pô, esse cara tá ensinando que ele vai, assim como ele jogou um míssil no Equador, ele vai jogar no Brasil também. Aí o que eu respondo vai depender do que o Brasil vai ceder ou não. Pois é. Porque esse negócio de narcotráfico é sempre uma desculpa. Esses caras não estão preocupados com narcotráfico, pô. Eles estão usando isso como argumento. Exato. Né? Ele não quer nem saber. Então, para ele dar uma louca e falar, vou jogar um míssil aí no Brasil ou nessa base chinesa, não demora muito não. Vai depender da ginga que o Brasil vai ter para agradar gregos e troianos aí no meio dessa confusão. E a gente não pode esquecer que tinha um outro argumento, né? Só para a gente revisar aqui. Os argumentos americanos para arrumar encrenca com o Brasil. A maneira como eles estavam lidando com o Bolsonaro, as tarifas que eles colocaram, sanções e a investigação comercial e a ideia de que o Brasil não só estava mandando urânio também, né? O Trump, mesmo que isso não seja verdade, ele pode cismar com isso. Claro. Vocês estão ajudando o Irã a fazer uma bomba atômica, mesmo que seja mentira. Como você prova que não fez algo, né? Isso. Então, a outra questão era que o Senado americano, na pessoa ali de uns caras bem loucos, tipo o senador Lindsey Graham, é engraçado, os Estados Unidos tem um monte de nome que é de homem, mas é de mulher também, né? Que a gente conhece Lindsey Lohan, né? Total. Aí que tem o Lindsey Graham. Não sabia que era nome de homem. Aí tem Hillary Clinton e tem o professor de Princeton, Hillary Putnam, nome do cara, né? Pô. Aí às vezes confunde. Então, Lindsey Graham,
um cara que adora guerra, né? Deve ser patrocinado pelo lobby lá do Complexo Industrial Militar. Ele falou, olha, 3 países estão patrocinando a Rússia na guerra na Ucrânia. China, Índia e Brasil. Não lembra dessa não, no ano passado? Ele estava pipocando aí. E ele falou, precisamos punir esses 3 países e obrigá-los a parar de mandar dinheiro para a guerra. Aí você fala, mas como é que o Brasil está mandando dinheiro para a guerra? O argumento deles era o seguinte, o Brasil compra diesel russo. Comprando diesel, tá mandando dinheiro para eles. Mandando dinheiro para eles, eles usam na guerra. Pois é. Então, tudo que você tá vendo de ruim aí dos ucranianos sofrendo na mão dos russos, a culpa é do Brasil também. Senador Lindsey Graham acusou Brasil, China e Índia de financiar a Rússia comprando diesel. A lógica: Brasil compra diesel russo, dinheiro vai para a guerra na Ucrânia. Graham pediu punição aos 3. Daniel lembra que Graham é defensor do complexo industrial militar. Cada conflito gera contratos bilionários. Se os caras começarem a voltar com esse papo aí, meu irmão, aí o negócio fica estranho. O Lindsey Graham aí. Tá. Um pouco mais feio que a Lindsay Lohan, né? Muito mais. A Lindsay Lohan, depois que a Lindsay Lohan passou por deu uma, como é que é, uma funilaria, fizeram uma funilaria brava nela, né? Depois pega o antes e depois da Lindsay Lohan. E aí pra mim, eu não vi isso daí, não. Igual a mãe das Kardashian lá, esqueci o nome da coroa. Também fez uma recalcitragem. A mulher parece que tem 15 anos agora. Porra. Não, tá um negócio assim que você fala, não é possível que é a mesma pessoa, né? Então, assim, o Trump já disse que depois que ele terminar o serviço no Irã, ele vai vir para a América do Sul. Então acho melhor a galera aqui começar a se preparar psicologicamente, mentalmente, materialmente, pro Trump cismar com a gente. Ele só não vai cismar se a gente abrir tudo e falar, quer levar... Pega o que você quiser. A gente não pode esquecer, né? Terras raras. Terra rara. Segunda maior reserva é do Brasil. Petróleo, tem pra caramba também. Quando começou o negócio de pré-sal, já deu encrenca. Porque era o governo Lula, depois o governo Dilma, os americanos ficaram com o olho grande em cima do pré-sal, o brasileiro falou, não vou dar mole. Aí começou o negócio de espionagem aos e-mails da Dilma, que a gente ficou sabendo através dos Wikileaks lá, do Edward Snowden. Olha lá, ó. Nossa, cara. Né? É outra pessoa. Tem que procurar esse cara que tá fazendo essa manutenção aí, né? Dá uma recalcitragem no... Pega da coroa. Dá uma ajuda aí pra mim, né? Vamos fazer. O negócio tá... investimento bom. Uma funilaria e pintura aqui. Viu daquela Kardashian lá da... A mãe? Pô, a mãe tinha a pinta de uma senhora, deve tá pinta de adolescente. Tá mais surpreendente que isso aí. Eu não sei se eles estão bebendo aquele suquinho, né? Que a Elite bebe, né? Aquele açaí batizado, né? Sei lá o que é isso aí, meu irmão. O negócio é punk. Tem umas técnicas aí hoje em dia impressionantes. Então, assim, esse ano tem eleição no Brasil e promete, hein? Promete porque os Estados Unidos vão querer dar pitaco. E eu não sei se você viu isso, ou a galera viu. Olha lá, ó. Não é essa foto não. Tem uma foto melhor dela, a nova. A nova dela. Tem uma melhor. Eu não sei se é porque aqui esse monitor ele dá uma pior, né? Ele dá uma prejudicadazinha, mas tem uma melhor que essa. Que ela tá assim, adolescente. Eles mataram o Ayatollah. Aí a galera já se reuniu para escolher um novo líder. Israel já mandou-lhe um míssil em cima de todos dos próximos. Onde tava lá dos pretendentes. Exato. E aí o Trump falou... que vão mandar quem escolher... Então eles não estão mais com pressa de falar qual é o novo líder, né? Agora ele não deixa no ar aí. Cada um lidera um pouquinho, né? E aí o Trump veio e falou, ó, eu não gostei de nenhum desses aí. Inclusive o filho do Ayatollah, eu não gosto dele. Ele falou literalmente isso que eu vou falar agora. Assim como eu escolhi a sucessora do Maduro, eu também vou escolher quem vai ser o sucessor do Ayatollah. Pô, ele falou isso? Ele falou isso, cara. Cara, deve tá melhor aí pra vocês, né? Mas dá pra ver aí. Deve tá melhor, Não, mas tem outras melhores. Depois vocês pesquisam aí que você vai ver. Então você vê a mentalidade do cara. Se o cara quer escolher o líder venezuelano e o líder iraniano, você não acha que vai querer escolher o líder brasileiro, onde está a segunda maior reserva de terra rara? Então eu já tô falando pra galera se preparar. Quem ganhar vai ter que abaixar as calças pros Estados Unidos. Meu irmão, se não abaixar, esquece. Já era. Porque o jogo agora tá bruto. Vocês estão vendo aí. Né? Cara, a gente prestar muita atenção nisso. Tá muito nisso. bruto. Porque a gente olha assim, noticiário, a gente fala, isso é coisa lá na Ucrânia, né? Os países meio estranhos. Tá distante. É lá no Irã, né? Meu irmão,
Venezuela é aqui do lado. É. Faz fronteira com o Brasil. Vieram e pinçaram o cara e levaram embora. E pronto. Acabou. Ninguém falou nada. Não teve aprovação do Congresso americano. Ninguém do direito internacional aprovou nada. O cara falou... Ele falou, numa entrevista, perguntaram, mas e o direito internacional? Como é que fica quando você faz isso? Ele falou, pra mim, direito internacional não serve pra nada. Porque eu não tô fazendo nada errado. Trump disse literalmente: assim como escolhi a sucessora de Maduro, vou escolher o sucessor do Ayatollah. Daniel conecta. Se ele escolhe líder na Venezuela e no Irã, vai querer escolher no Brasil também, onde está a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Quem ganhar em 2026 vai ter que abaixar as calças para os Estados Unidos. Aos olhos dele, né? Então, assim, eu acho legal a gente começar a se preparar a ver coisas inéditas acontecendo no Brasil. A gente já tem visto, né? Nunca os Estados Unidos tinham colocado 50% de tarifa em cima do Brasil. Pô. Isso foi na primeira rodada de negociações. Imagina agora que ele já... Porra, já arrebentou. Pulga atrás da orelha, né? Não, arrebentou com a Venezuela, com o Irã, matou. Pô, o cara matou o Ayatollah. Ele falando que o Brasil é um dos piores parceiros econômicos, ele tá metendo pau na gente. Então, parece que quando ele começa a criticar é porque tá querendo mais alguma coisa, né? Então, ele tá precisando de mais alguma coisa. É o jeito dele fazer negócio, né? Ele faz negócio assim, que ele aprendeu com o Roy Cohn. Sim. E eu indico para todo mundo assistir tanto o documentário do Roy Cohn, que tem um subtítulo asqueroso, que é milionário, bandido, não sei o que, tosco, né? E tem o filme, é claro que o filme é ficção, mas dá uma base, que é o filme O Aprendiz. Né? Esses dois, eu acho muito importante, quem quer estudar um pouquinho essa história, assistir, porque você vai mostrar de onde o Trump tirou essas ideias. Tirou desse cara Roy Cohn, que muitos diziam que era o demônio encarnado. Lá né? ele. Esse cara aí era perigosíssimo. Nesse documentário, tem um depoimento de um deputado americano, que ele fala assim, cara, a gente estava fazendo uma operação, acho que no Camboja, né? E a gente precisava que um dos informantes do Camboja conseguisse uma cidadania americana urgentemente, para poder trazer o cara para os Estados Unidos e ele passar as informações. E aí o cara disse que ele conversou com esse cara, com o Roy Cohn, falou, preciso dessa cidadania para esse cara. Ele disse que o cara falou assim, você vai pegar um avião, você vai para Califórnia, na Califórnia você vai procurar o tribunal tal, você vai chegar lá 3 horas da tarde, vai ter um juiz no meio da audiência, um juiz federal, você vai entrar no tribunal, o juiz vai te ver, e na hora que ele te ver, ele vai levantar e vai interromper a audiência e vai falar, eu declaro cidadania para o cidadão tal do Camboja, e acabou. Aí o cara falou, pô, não acredito nisso. Aí o cara sai de Washington, pega o avião, chega lá, ele entra na sala, o juiz, com licença, pessoal, precisa interromper a audiência. Ele levanta e fala, eu declaro como cidadania americana, não sei o quê. O cara falou, meu irmão, foi o exemplo mais poderoso de poder que eu já vi. O maluco falou o dia, a hora, o lugar e tal, o cara me viu, levantou e entregou o negócio e sentou e falou, voltando, aí voltou. Esse cara mandava muito, demais. Era um cara hiper poderoso. E o que esse cara tinha? Esse cara tinha um monte de fita com áudios e vídeos comprometedores dos poderosos. A galera acha que Jeffrey Epstein surgiu ontem, né? Aprendeu. Então, Trump vem não apenas desse mundo do Roy Cohn, mas também vinculado ao Epstein, né? Pois é. Então, é um jeito de negociar muito diferenciado. No filme O Aprendiz, você vai ver que o Trump ele consegue o acesso a um clube que era muito exclusivo em Nova York, que era só para os caras cascudo mesmo. E ele senta na mesa ali sozinho, que ele não conhece ninguém. E aí o Roy Cohn vê o Trump bem jovem ali, né? O Trump foi o cara mais jovem aceito na história desse clube até então, né? E aí o Roy Cohn manda um capanga dele lá e fala, o Roy quer que você sente na mesa. Aí o Trump senta na mesa, novinho ainda, tá o Roy Cohn e todos os chefes da máfia de Nova York. Então, assim, o cara cresceu nesse ambiente, o Trump. Ele tá acostumado a lidar com esses caras. E com esses caras tu não chega, ó, com licença. Se você não mostra que você é carne de pescoço, tu roda. Ninguém respeita. Ninguém respeita. Então, você é atropelado. Os caras olham assim o Trump, né? Falam, o cara é idiota, esse cara é burro, esse cara é ignorante, não sabe falar. Meu irmão, nenhum idiota consegue fazer prédio em Nova York sem ser engolido pela máfia.
E o cara conseguiu contornar a máfia ali, meu irmão. Eu lembro tem um mafioso aí que ficou 20 anos preso, não me lembro o nome dele, ele saiu da cadeia e agora ele tem uns podcasts, né? Tem 2... Trump aprendeu a negociar com Roy Cohn, advogado que controlava juízes, mafiosos e políticos com gravações comprometedoras. O filme O Aprendiz mostra que Trump cresceu entre chefes da máfia de New York. Daniel diz: nenhum idiota constrói prédios em Nova York sem ser engolido pela máfia. Trump contornou todos. Ex-mafiosos aí que tem podcast da máfia italiana. Porque a gente sabe que tem a máfia italiana, russa e judaica, né? Israelense. O cara falou assim, o Trump tava fazendo um monte de obra e a gente que controlava o sindicato dos trabalhadores da peão de obra, né? Só que a gente não conseguia extorquir o Trump. Aí um dia o mafioso falou, por que a gente não pega os nossos carros, a gente vai lá pro prédio do Trump, sobe na sala dele e fala, meu irmão, você vai ter que pagar a propina. Aí o cara falou, claro que a gente não vai fazer isso. Aí por quê? Os segurança todo deles são do FBI e da CIA, pô. A gente vai chegar lá, o cara vai prender a gente. Entendeu? Então o Trump é um cara que sabe jogar o jogo do poder e dos cachorros mais grandes, maiores da parada, que é só peixe grande. Então, o estilo de negociação dele, a gente está vendo que se na primeira gestão ele estava um pouquinho mais light, agora, meu irmão, o cara tá com a faca no dente. E eu não tô falando que isso é bom, eu tô falando que nós, como brasileiros, temos que entender que o cara tá nessa vibe. Que ele não apenas matou o líder iraniano, mas ele falou que ele que vai escolher qual é o próximo líder. E você acha que, voltando, você acha que ele não vai querer escolher qual é o próximo líder do Brasil também? Claro. Pra ele sugar tudo que a gente tem? Quer estar sobre a influência dos Estados Unidos. Exato. Né? O quintal deles, né? E aí você volta na história, né? Tem aquela ideia de quem não conhece a história tá fadado a repetir os erros do passado. Cara, todo mundo, vamos pensar só no Brasil, todo mundo que peitou os Estados Unidos se ferrou. Mas de um jeito assim, 3x4. Exemplos. Vargas teve ali era Vargas e tal, foi um ditador, chegou ao poder, deu um golpe e tal, né? Aí teve a Revolução Constitucionalista, 32, São Paulo tentou brigar para tentar, não deu certo. E aí Vargas sai do poder. Depois ele volta eleito democraticamente. Porque na Segunda Guerra Mundial o Brasil sai da Segunda Guerra Mundial credor. Né? A gente fala a dívida externa. Não, o Brasil que cobrava. O Brasil estava cobrando o mundo, vocês estão me devendo. Então o Brasil estava credor, aí teve a eleição, o Vargas falou, ok, vou sair, acabou a Segunda Guerra Mundial, vamos voltar à democracia, eu abdico. E aí teve a disputa entre o brigadeiro Eduardo Gomes e o Dutra, né? E o Dutra vence. Em 4 anos ele fez o Brasil de credor para virar devedor extremo. Aí a galera já ficou, volta Vargas. Vargas, volta. Os caras, pô, mas o cara é ditador, não. A gente precisa dele. Só que quando ele volta, o que aconteceu? Nesse período do Dutra, o cara entregou tudo para os Estados Unidos. A gente já tinha o petróleo e uma empresa chamada Standard Oil assumiu o controle do petróleo brasileiro completamente. E essa empresa é da família Rockefeller, né? Que é uma família pouco poderosa, né? Para quem conhece. E aí, o que eles faziam? Eles tinham a remessa de lucros, eles mandavam 90% do lucro, ó o Vargas aí, 90% do lucro ia para fora e só 10% ficava no Brasil. Ou seja, os caras sugavam tudo nosso e não reinvestia nada aqui. A gente não via o fruto desse petróleo todo. O que Vargas faz quando ele chega ao poder? Ele briga com essa galera. Standard Oil, família Rockefeller. O que ele começa a falar? O slogan, petróleo é nosso. Petróleo é de vocês, petróleo é nosso. Ele cria a Petrobras e ele faz a inversão da remessa de lucro. Ele chega para essas empresas e fala, para chupar nosso petróleo agora, você vai ter que deixar 90% do lucro aqui e mandar só 10%. Inverteu, né? Sim. Eles mandavam 90%, deixava 10%. Ele falou, agora tem que deixar 90%. Só manda 10%. Como é que termina essa história? O cara me metendo bala no peito lá, né? Saio da vida para entrar pra história, não sei o que lá. Pressão terrível em cima dele, né? O Carlos Lacerda lá metralhando. Aí teve aquele atentado da Rua Toneleiro lá que o tiro entrou no pé do Carlos Lacerda em 90 graus, não tinha como o cara ter atirado. Umas histórias estranhas, né? Ai, sofri um tiro no pé, o segurança do Vargas tentou me matar. Foi uma confusão tão grande que o cara terminou morrendo. Oficialmente se matou, mas não sei, né? Hoje eu não duvido mais nada. Estranho, Foi um cara que tentou brigar com os Estados Unidos. Depois João Goulart também tentou brigar, você viu como é que terminou, né?
Getúlio Vargas enfrentou a Standard Oil dos Rockefeller, que levava 90% do lucro do petróleo brasileiro. Vargas inverteu. 90% fica, 10% vai. Criou a Petrobras e o slogan "O petróleo é nosso". Resultado, pressão insuportável até o suicídio em 1954. O padrão se repete com JK, Jango, Dilma e o pré-sal. Não apenas ele foi deposto pelo golpe de 64, mas ele teve uma morte muito misteriosa depois, né? Acho que é exilado, não sei se acho que no Uruguai. O filho falou, envenenaram meu pai. Outros falaram, não, foi morte natural, foi infarto. E aí depois, quando os americanos decidiram que estava na época de redemocratizar, falaram, agora tem que redemocratizar. Ou seja, a história política do Brasil é uma história, o Jango, né, João Goulart? A história política do Brasil é uma história comandada pelos Estados Unidos, pô. Total. A gente acha que a gente escolhe as coisas, não escolhe nada, meu irmão. Os caras que dão pitaco. E quando... Aí você vê, né, a interpretação do pessoal apoiador da Dilma. Qual que é a ideia? A Dilma não quis abrir o pré-sal para os Estados Unidos, tá? Isso é a interpretação deles, muitos não concordam. Tem livro sobre isso. E aí começou o negócio de espionagem nos e-mails da Dilma. Daqui a pouco o Biden, que era o vice-presidente, vem ao Brasil para falar, não, calma, não vamos brigar não. Mas aí a Dilma descobre ali, através do Wikileaks, que estava sendo espionado, falou, não quero mais papo. Aí, de repente, começa um movimento de rua chamado Jornadas de Junho, depois, né, de 2013. E aí é claro que o pessoal vai dizer o quê? Que como o Brasil não estava cedendo aos interesses americanos, eles começaram uma revolução colorida no Brasil, que são aquelas revoluções que parecem espontâneas, mas são patrocinadas por agentes estrangeiros. Então eles teriam financiado, através de ONGs, o início dessa jornada de junho de 2013, que foi desgastando a imagem da Dilma até que 3 anos depois, de 2016, veio o impeachment. Então, é claro que depois o pessoal vai dizer que tiraram o Lula da corrida, porque isso teve também uma influência norte-americana e tal. Então, claro, o Bolsonaro também, eles vão dizer, o Bolsonaro na época da crise sanitária, ele não aceitou a questão de vacina, ele não quis fazer essas coisas, ele começou a peitar o que o sistema estava empurrando, deu no que deu. Então, sempre que o cara peita esses interesses corporativos e políticos norte-americanos, não termina bem. Então, se tem um governo no Brasil que está indo bem, é porque ele entregou o que precisava entregar. Porque se não entregar, começa a pipocar um monte de coisa. É gente na rua, com placa, falando fora isso, fora aquilo. Então, meus amigos, agora que o Trump falou que depois que ele terminar o serviço no Irã, ele vai vir para a América do Sul, eu acho melhor você se preparar para ver coisa muito estranha acontecendo aí diante dos nossos olhos, né? A interpretação de Daniel: quando Dilma recusou abrir o pré-sal, Estados Unidos começaram espionagem. Wikileaks/Snowden. Depois financiaram as jornadas de junho de 2013 via ONGs. Uma revolução colorida clássica. 3 anos depois veio o impeachment. Bolsonaro também peitou e caiu. Sempre que o Brasil resiste, começa a pipocar coisas estranhas. Então, tá muito estranho. Isso pode gerar, como a gente estava falando, uma crise global econômica, uma crise energética, uma crise logística, e pode ser até, Vilela, que haja um interesse de que o petróleo comece a virar uma coisa escassa e problemática, para que haja uma justificativa para fazer o tão sonhado pelo Fórum Econômico Mundial grande reset. Vamos resetar tudo, vamos mudar a nossa matriz energética. Para poder colocar a população mundial dependente totalmente do Estado e das corporações. Porque se você não tem energia e comida, tu tá na mão do cara. Então, se você pensa em controle, né, aí você fala, pô, Daniel, isso aí é teoria da conspiração. Pode ser, mas então o Klaus Schwab é um teórico da conspiração, porque o livro dele, Covid-19 e o Grande Reset, ele vai dizer o quê? A crise sanitária, a pandemia, é uma crise global, que é uma oportunidade maravilhosa para a gente fazer o reset. Ou seja, crises são coisas maravilhosas para você resetar o sistema. Verdade. Entendeu? Então, assim como ele falou que foi ótimo ter uma crise sanitária, se tiver uma crise global dessa de escassez de petróleo e, consequentemente, escassez de gás natural e de comida, para ele vai ser ótimo. Para esse pensamento que é hegemônico, né, nas corporações hoje, vai ser ótimo também. Só lembrando a galera, fertilizante, se você estuda a história dos fertilizantes, é uma história muito interessante, né?
o fertilizante natural que era usado era literalmente fezes de pássaros. Ah, é? É, o famoso guano. Então, assim, em muitas ilhas desertas, que eram pedras, tinha, às vezes, até 50 metros de Cara, fezes de pássaro. cagada de pássaro. E isso era tão importante por vários motivos. Por quê? Depois que inventaram a penicilina e depois da Revolução Industrial e da urbanização que trouxe água encanada, né, e tirou um pouco do esgoto, a mortalidade infantil começou a cair muito e a população mundial estava aumentando muito. Só que não tinha comida para todo mundo. Então virou um grande problema. A gente tem muita gente, nossa capacidade de produzir comida não é suficiente. Então virou uma guerra para buscar como melhorar a agricultura. Aí vem o guano. E as ilhas mais famosas eram ilhas peruanas, né, sob o controle do Peru. E os Estados Unidos emitiram uma lei do guano, a gente está falando 1850 e pouco, de que qualquer americano que achasse uma ilha que tivesse guano, o governo americano poderia tomar posse. Assim? Assim, você achou, tomou posse e a Marinha Americana te ajuda a proteger. Então os caras tiravam o guano pra caramba. Mas como a população cresceu muito, o guano não estava dando mais conta. E houve guerras por causa do controle do guano, pra você ter ideia. Só que aí, dois alemães tiveram a ideia genial, né? Um cara chamado, sobrenome Haber, e o outro Bosch. Bosch daquela empresa Bosch. A Bosch é uma alemã? A Bosch, empresa Bosch. E aí, o Haber inventou uma maneira de você criar o nitrogênio, o nitrato, a partir de reações químicas, só que exigia muito calor, mais de 400 graus Celsius, e muita energia, então ele não conseguiu achar uma solução para fazer isso em nível industrial. Aí o outro cara, que era o Bosch resolveu. O Bosch criou uma solução, aí virou o processo Haber-Bosch. O processo Haber-Bosch inventou o fertilizante como a gente conhece hoje. Sim. Isso foi uma revolução. Gerou comida para todo mundo. Aí a duplinha dinâmica, o Haber e o Bosch. Né? E aí o que acontece? Esse processo que eles criaram é fundamental você ter o gás natural. Então hoje, gás natural e fertilizante comida é igual sovaco e axila, irmão. Entendeu? É a mesma coisa. Agora, se você começa a ver um cenário no mundo de escassez de gás natural, o maior produtor é o Catar, e o Irã tem a segunda maior reserva de gás natural do planeta. E a Rússia, né? A Rússia é a primeira. Na verdade, a Rússia é a primeira e o Irã é o segundo. Tá. Maior reserva de gás natural. Se você começa a ver esse gás natural não saindo mais, não chegando mais onde ele precisa chegar, daqui a pouco você tem uma falta de comida. Putz, tá relacionado. Entendeu? E o Brasil tá nessa jogada. Tá tendo uma corrida pra energia nuclear de novo lá na Tá, Europa? lógico, Tá, né? Desesperada. Desesperado porque a galera já Pararam, sabe. tinham parado, né? Tinha parado por causa dessa questão do discurso ambiental, mas exato. a galera já viu que, principalmente por causa da inteligência artificial, né? De 20 a 30% do petróleo e do gás natural global passa por um pequeno estreito ali no Golfo Pérsico, chamado Estreito de Hormuz, que é um estreito que tem 30 quilômetros de largura. Olha lá. Dá Olha para só, você passar por ali... Aquela partezinha que tem aquele bico. O né? bico. Então, o que acontece? Do lado de cá, ou do lado esquerdo, você tem os países amigos dos Estados Unidos. Sim. Você tem Emirados Árabes, onde está Doha e Dubai, entendeu? Tá ali, eu tô até conseguindo ver Abu Dhabi ali também. Sim. Então você tem o Catar, né, onde a gente está falando que sai a maior quantidade de petróleo, né? Inclusive, no Catar tem Vou dar uma dica para vocês agora, tá? Você quer estar bem informado nessa encrenca no Oriente Médio? Al Jazeera. Al Jazeera é a empresa de notícias do Catar em inglês. Tem Al Jazeera em árabe e Al Jazeera em inglês. Eu vi bastante corte da Al Jazeera. Al Jazeera. E Al Jazeera significa em árabe a ilha. Por quê? Porque o Catar é tipo uma ilhazinha, tá vendo ali? Então Tá recortado? É como se fosse uma península, né? Mas tem. Tá avançando. É praticamente uma ilha, né? Sim. Em árabe, né? Jazeera pode ser ilha ou península. Então, a Al Jazeera é uma empresa estatal de mídia do Catar, que é de alto nível. Os caras, eles têm correspondente internacional no mundo inteiro. Então, vou dar essa dica para vocês. Começou encrenca no Oriente Médio, se você entende inglês e quer estar bem informado, meu irmão,
Eu fico trabalhando ali, fazendo minhas coisinhas, escutando o Al Jazeera o dia inteiro. Tem no YouTube? Tem no YouTube. Então Você bota Al Jazeera English no YouTube ali, pô, maravilhoso. Entrevistas com os professores universitários lá do Oriente Médio, que é muito diferente, né? O cara lá em Londres fala, não, porque lá no Catar é uma coisa, agora você vê dentro, né? Claro. os mísseis passando na tua cabeça é outra história, né? Inclusive, eu vou fazer uma ponte aqui, rapidinha, e a gente volta pro Estreito de Hormuz. Falaram que tem em espanhol também. Espanhol? Não sabia. Então, já facilita também. Tem um dos programas deles de entrevista, eram 2 professores. E aí o jornalista perguntou pro professor, por que o Irã tá atacando, nos atacando? Catar, Bahrein, Oman e tal, Kuwait. Aí um professor falou, não, eles não estão atacando os países, estão atacando as bases americanas. Aí o cara falou assim, mas você acha que é por que eles estão atacando essas bases americanas? Aí ele falou, um professor falou, acho que talvez seja para forçar esses países a romperem com os Estados Unidos. Tipo assim, se você mantiver uma base americana, eu vou mandar bomba nessa base. Continuar te atacando. Tira essa base daí. Rompa com os americanos. Mas um outro professor falou, mas eles não estão atacando só bases. Lá em Dubai jogaram uma bomba num hotel. No hotel. Aí o cara falou, aí já é outro assunto. Sabe o que o professor falou? Professor de uma universidade renomada. E eu acho que esse cara, eu não vou me lembrar o nome dele, ele é professor da Universidade Georgetown, no Catar. A Universidade Georgetown, que é em Nova York, ela tem um campus lá, uma filial lá. Então não é um maluco teórico da conspiração. O cara mandou essa, ele falou, não, isso aí não são os iranianos. Isso aí são os americanos e os israelenses fazendo ataque de bandeira falsa pra botar a culpa na... Entendeu? Pra insuflar a parada. Não duvido, o cara mandou essa. Olha eu falei, só. meu irmão, o cara falou, o professor universitário mandou isso. Mandou isso. Qual é isso que eu pensei? Vai ser demitido. Professor da Universidade de Georgetown, no Catar, disse na Al Jazeera que o ataque ao hotel em Dubai pode ter sido bandeira falsa americana e israelense para insuflar os países do Golfo contra o Irã. Daniel destaca, não é conspirador, é acadêmico de universidade renomada falando em rede de TV estatal Qatari. Vai chegar lá com um bilhetinho azul e falar tchau. Não é pra você falar essas paradas na mídia, pô, fica quieto. Então, assim, o Estreito de Hormuz é de onde sai a produção dessa galera toda. Ali, né, Deus escolheu botar a energia toda ali, e dali, cara, aí você tem, né, Catar, Oman, Kuwait, Arábia Saudita, toda essa galera do GCC, que é o grupo dos países do Golfo, amigos dos Estados Unidos. Consegue dar uma ampliada, Homer? Só pra galera ver ali, ó. Ó, embaixo ali você tem Oman, né? Oman sumiu, tá vendo ali Oman? Oman já tá pra cá do Estreito de Hormuz. Então o Oman já não depende muito. Agora, Emirados Árabes depende. Pra passar pelo Estreito de Hormuz. O Catar também depende. O Bahrein, né? Tá ali também depende. A Arábia Saudita também depende. O Kuwait tá lá em cima, também depende. Os iranianos também dependem. Então, por ali passa de 20% a 30% do petróleo global. E por ali passa 85% do petróleo que a Ásia consome. Então você fecha isso aqui, você ferra com o mundo inteiro. Mas você ferra primeiro com a Ásia. Com a China também? Com a China. A Ásia a gente está pensando principalmente China, né? E Japão. Os dois precisam muito desse petróleo. Japão 90% e a China precisa pelo menos de 30% do petróleo que a China consome vem daí. 30% que a China consome vem... 33%, né, para um terço. 33% vem daí, se você for arredondar assim acrobaticamente. 33% vem da Venezuela, 33% vem da Rússia. Venezuela e isso aí já meio que fechou. O Estreito de Hormuz está teoricamente fechado hoje. Mas o Estreito de Hormuz, ele não está fechado apenas porque o Irã falou que vai bombardear qualquer navio que passar por ali. Não é apenas isso. O grande gargalo aqui é o valor que as empresas de seguro estão cobrando para segurar a mercadoria. Por Hormuz passa 85% do petróleo que a Ásia consome. De 200 navios por dia, passaram apenas 2 ontem. O gargalo não é só militar, é o preço do seguro marítimo que ficou inviável. O CFR e a Fortune confirmam. Mesmo sem bloqueio formal, o custo do seguro funciona como bloqueio econômico efetivo. Sem seguro viável, nenhuma empresa arrisca. Você consegue imaginar a situação? Olha,
para eu levar um container cheio de petróleo, né, um navio cheio de petróleo e mercadoria, eu preciso ter um seguro para passar ali, né? Porque ninguém vai mandar um troço para outro lado do planeta sem seguro. Só que numa situação normal, o seguro tem um preço viável economicamente. Eu pago o seguro e sobra um pouquinho aqui para eu ter um lucro. Tá inviável hoje. Porque você tinha ali 200 navios, 138 a 200 navios passando todo dia ali. Todo dia? Todo dia. Ontem passaram 2 só, que foram os kamikazes que decidiram passar, ou então fizeram um acordo com o Irã, falou, dá uma aliviada aí, porque eu tô... Aqui não é petróleo que tá indo pra China, não, é comida. Dá uma moral aí, entendeu? Oh. Comida entrando, né? Porque eles falaram que passaram, eu não sei se é saindo ou entrando. Porque é claro que é uma via de mão dupla. O que sai dali? Petróleo e gás natural. O que entra? Comida. Esses caras não têm comida mesmo. Como é que você produz comida num lugar que faz 50 graus todo dia e não tem água? 90% da comida que os países do Golfo consomem vem de fora. Cara. E a água também. Existe um estudo, uma medida para você pensar em água, que é o seguinte. Quantos % da água que o teu país tem, você consome? Tipo assim, você tem nascente que tem... Por exemplo, uma nascente produz 16 mil litros de água por dia. Tá. Então fica brotando essa água. Você tem 100% da água que brota nesse país por ano. O ideal é você, não consumir 100%. Porque se você passa de 100% do consumo de água que seu país produz, você vai ter que importar água. Para a galera ter ideia, tem país ali que essa taxa deles de consumo de água é 8.000%. Eles consomem os 100% deles e botam mais 8.000 para dentro. E já tá virando uma crise de água. Por quê? Ninguém vem com navio com água. De onde que vem essa água? Os caras têm usina de dessalinização. Sim. Eles pegam a água do mar e tiram o sal. Os caras estão mandando bomba em cima das usinas. Daqui a pouco essa galera... Dubai estão falando que só tem comida para poucas semanas agora. Louco. Tá acabando a comida em Dubai. E a água para eles tá acabando. Os aeroportos também estão um caos, né? Meu irmão, por um lado eu fico triste, por outro lado eu fico vendo assim o custo de você não estar bem informado, né? Porque já tá para pipocar isso aí já há muito tempo. Aí é tipo assim, né? Você não vai dar chance pro azar. O planeta Terra é tão grande, né? Eu vou ter que ir exatamente para um lugar que tá para ter uma encrenca já há tanto tempo. Entendeu? E tá todo mundo falando. O Trump, não, vou atacar semana que vem, não vou atacar daqui a 15 dias. Ele já tá falando que ele vai atacar. Pagou pra ver, né? Poxa, cara, aí é um negócio que, Ou achou que não complicado. ia afetar, né? Aí estão os influenciadores lá em Dubai. Ih, tá tudo tranquilo aqui. Você fala, eu acho que os caras têm interesse, né? De falar que tá tranquilo. Sabe por que eles estão falando que tá tudo tranquilo? Tem uma lei de fake news lá brabérrima, né? Ah, é? Se o cara falar uma parada que pode ser real, mas o governo cismar que não é, $200 mil de multa. Ô, louco. Tem noção? R$1 milhão assim, ó, por fake news. Tá louco. Então o cara tá lá e tá tudo passando os mísseis, tá tudo ótimo. Isso aqui tá lindo, gente. Você não venham, né? Então assim, imagina esse cenário, cara. Os caras sem comida e sem água. Vai virar um negócio assim que o mundo vai começar a ficar chocado. Porque não é África, não é um lugar que os Estados Unidos não tá nem aí. Poxa, é um lugar cara, onde tem uma galera com grana. Dubai, Doha. Aí o mundo vai começar a falar, gente, vamos dar uma moral aí, a gente vai matar pessoas de fome e sede agora, né? Não é possível. Então pode ser que isso gere uma comoção global também, se a coisa continuar degringolando. É claro que os iranianos estão usando uma estratégia meio kamikaze também, né? Tipo, me atacou, agora vai todo mundo pro buraco junto comigo, né? Então, a situação já tá estranha. Eu não tava ciente que o petróleo já tava na casa dos 90. Isso já é altamente preocupante. Se eu não tô enganado, depois se quiser conferir, Homer, já houve 2 aumentos do combustível aqui no Brasil, né? E tá só começando, porque isso tem um delay, né? Até chegar aqui demora pelo menos daqui a uns 15 dias, se continuar assim, a coisa vai começar a impactar a gente. E aí, um cálculo interessante também que eu fiz se essa guerra perdurar muito, qual impacto isso tem no Brasil, não apenas na inflação,
no preço, né, no custo de vida, mas qual o impacto político que isso tem? Esse é um cálculo interessante também de fazer, né? Favorece a situação ou favorece a oposição? É claro que se você tem, independente da causa, você tem um cenário em que você tem um governo no Brasil tentando se reeleger e o brasileiro está vendo uma inflação muito alta, o preço aumentando, a culpa é de quem está no poder, meu irmão. Mesmo que não seja culpa dele. Vai levar culpa. Os caras vão falar, meu irmão, faça alguma coisa para melhorar isso. Então, se a gente tiver esse fechamento do Estreito de Hormuz se estendendo muito, pode ser que isso atrapalhe o desejo do atual governo continuar no poder. Ainda que não seja culpa dele, seja uma questão geopolítica lá do Oriente Médio. Então isso é claro que pode dar margem para a oposição capitalizar em cima disso. Olha que governo horrível que eles estão nos entregando. Aí alguém vai falar, mas não é por causa da... Não, claro que não, eles poderiam ter contornado isso antes. Então já está essa conversa. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.